Shalom, queridos, graça e paz. Me ouvem? Ai, que delícia a carinha de vocês. Muito obrigada por todos aqueles que deixaram a câmera aberta. A gente adora poder ver vocês nesse momento, tá bom? Vamos orar ao Senhor Jesus e convidá-lo para estar no centro desse momento, no centro da nossa vida, no centro do nosso culto, da nossa adoração. Eu quero te convidar agora que você feche seus olhos e se concentre no Senhor agora. E entregue a Ele todas as suas aspirações, desejos, preocupações, que nós possamos estar consagrando esse tempo a Ele. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós nos achegamos a Ti com alegria no nosso coração, Senhor, porque nós Te temos, servimos a um Deus fiel, servimos a um Deus que nos ama, servimos e seguimos a um Deus justo, cheio de amor, cheio de bondade, cheio de misericórdia. Obrigado por nos ensinar, Senhor, dessas Tuas virtudes. Obrigado porque o Teu Espírito Santo, que habita hoje nas nossas vidas, vem nos ensinando, vem nos lapidando, vem produzindo o aroma de Cristo nas nossas vidas, vem nos moldando com as suas mãos poderosas e cheias de amor, para que nós sejamos cada vez mais parecidos com Jesus. Pai, eu quero te agradecer por cada um desses amados, dessas amadas, por cada casa, por cada família, pelo teu cuidado, Senhor, pela alegria que tu tem derramado na vida de cada um. Obrigada pelos desafios também, nós te louvamos da mesma forma, Senhor. Em tudo nós te damos graças, porque sabemos em quem temos crido e tu és poderoso para fazer infinitamente mais do que podemos imaginar, Senhor, do que poderia caber no nosso entendimento, Senhor. Muito obrigada, Pai. Nós confiamos nos teus caminhos. Às vezes nos assustamos com algumas notícias, mas em tudo nós temos aprendido a colocar, Senhor, o nosso coração, a nossa angústia, a nossa ansiedade, as nossas preocupações diante do teu altar. E o teu Espírito Santo tem feito que a nossa alma venha a alcançar o descanso em ti. E a nossa mente e o nosso coração ficam refugiados na tua presença. Muito obrigada por isso, Pai. Em nome de Jesus, nós queremos consagrar esse tempo a Ti, dizer que nós te amamos e te pedir, Espírito Santo de Deus, que ao longo desse culto Tu esteja continuamente falando com cada um de nós, alinhando a nossa vida à cruz, alinhando a nossa vida ao Teu propósito maior, Senhor. Em nome de Jesus, em tudo nós te adoramos e te rendemos louvor. Amém, amém. Amém, queridos? Coisa boa. Eu quero hoje chamar o Renan, que vai nos dirigir na adoração, em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar esse Pai, esse Pai que nos sustenta, que provê, que cuida das nossas vidas. Esse Pai que é um bom Pai, de quem nós temos tudo aquilo que nós precisamos e quem podemos confiar. Eu vi 1000 histórias de como Deus vem a ti, mas eu ouvi tua doce voz na escuridão me dizendo que se agrada de mim, que nunca estou só, tu és um bom Pai. É quem tu és, é quem tu és, é quem tu és. Eu sou amado por ti, é quem eu sou, é quem eu sou, é quem eu sou. Eu sei que muitos procuram respostas em todo lugar, mas eu sei que nós procuramos respostas. Se tu podes dar, tu sabes tudo o que eu preciso. Onde
Antes de eu falar, tu és um bom pai. Quem tu és, é quem tu és, é quem tu és. Eu sou amado por ti. É quem eu sou, é quem eu sou, é quem eu sou. Tu és um bom pai. É quem tu és, é quem tu és, é quem tu és. Eu sou amado por ti. É quem eu sou, é quem eu sou, é quem eu sou. Eu ouvi 1000 histórias de como alguém vem a ti, mas eu ouvi tua doce voz na escuridão me dizendo que se agrada de mim, que nunca estou só. Tu és um bom pai. É quem tu és, é quem tu és, é quem tu és. Eu sou amado por ti. É quem eu sou, é quem eu sou, é quem eu sou. Tu és um bom pai. É quem tu és, é quem tu és, é quem tu és. Eu sou amado por ti. É quem eu sou, é quem eu sou, é quem eu sou. És perfeito em tudo que faz. És perfeito em tudo que faz. És perfeito em tudo que faz pra nós. És perfeito em tudo que faz. És perfeito em tudo que faz. És perfeito em tudo que faz pra nós. Amor que é tão real que eu não posso explicar. Abraço inexplicável que eu não posso falar. Tu me chamas pra ir mais fundo, me chamas pra ir além, me chamas pra ir mais fundo em amor, amor. Tu és um bom pai. É quem tu és, é quem tu és, é quem tu és. Eu sou amado por ti. É quem eu sou, é quem eu sou, é quem eu sou. Tu és um bom pai. É quem tu és, é quem tu és, é quem tu és. Eu sou amado por ti. É quem eu sou, é quem eu sou, é quem eu sou. És perfeito em tudo que faz. És perfeito em tudo que faz. És perfeito em tudo que faz pra nós. És perfeito em tudo que faz. És perfeito em tudo que faz. És perfeito em tudo que faz pra nós. Tu és um bom pai. Aleluia, Senhor Deus, queremos te louvar,
queremos te adorar, queremos te engrandecer. Tu és um bom Pai. Te amamos, Jesus. Te amamos, Pai. Queremos dedicar a Ti, Senhor Deus, esse culto, essa adoração, Pai. Estás aqui, movendo entre nós. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando destinos. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagres. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Estás aqui, tocando os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, curando multidões. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, restaurando corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando histórias. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é o Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus, esse é quem tu és. 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 Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Mesmo que eu não veja e não sinta,
que eu não sinto, que eu não vejo, que eu não sinta, nunca para, sempre trabalhas, tu nunca para, sempre trabalhas. Aleluia, Senhor Deus. O Senhor está sempre cuidando das nossas vidas, o Senhor está sempre provendo a resposta, o Senhor está sempre provendo o milagre, o Senhor está sempre à frente, o Senhor está sempre trabalhando, o Senhor nunca se cansa, sempre trabalha, nunca para, está sempre ao nosso redor, cuidando das nossas vidas. Esse é quem tu és, esse é quem tu és, esse é quem tu és. Aleluia. Glória a Deus. Que tremendo, amados. Nós não vemos a hora de estarmos fisicamente juntos e poder ouvir o testemunho de cada um de vocês. Nós temos só aumentado os testemunhos daquilo que nós temos vivido no nosso interior, no nosso coração, na nossa mente, quanto aos propósitos, toda a provisão do Senhor. Amém. E vai ser um tempo tremendo. Estamos chegando lá, se Deus quiser, em nome de Jesus. Logo, logo. Passando aqui também só para deixar 2 lembretes de atividades que fazem parte já da nossa semana. Terça-feira temos o Cá Entre Nós. Vou aguardar todos vocês com muita alegria. Estou muito entusiasmada com esse projeto que o Senhor tem dado, pelo alcance que a palavra de Deus tem chegado, para muito além do que a gente poderia imaginar. Então, glória a Deus por isso. Conto com as ações de vocês a partir daquilo que a gente está também depositando, tanto no Instagram quanto lá no YouTube, para vocês irem multiplicando isso, em nome de Jesus. No sábado, nós temos os jovens se encontrando às 19 horas pelo Zoom, eles mandam o link e aí a gente pode entrar com eles. Eles têm um tempo de adoração, um tempo de palavra, um tempo de partilha, e tem sido muito importante para todos esses, para os jovens e para aqueles que já estão mais à frente também, buscando compartilhar com aqueles que estão se achegando ao reino de Deus, alguns mais novos mesmo, mas que podem já se espelhar nos mais velhos, que tem sido uma fonte de inspiração para eles. Graças a Deus por todas essas iniciativas que eles têm tido e que estão realmente andando juntos. Eu vou deixar a respeito da live, o pastor depois vai trazer algumas orientações a esse respeito, mas eu vou deixar só esses 2 lembretes, tá bom? Dessa semana, do Cá Entre Nós e da Rede Jovem, tá bom? Vou passar a palavra já para o apóstolo. Um beijo para vocês. Shalom, queridos, graça e paz, sejam todos muito bem-vindos a mais um culto online que nós estamos aqui realizando através do Zoom, na nossa igreja, Nexus IBN Church ou Igreja Batista Nacional, como preferirem. Estamos aqui, então, mais uma vez aqui juntos para celebrar o Senhor. Eu quero dizer para vocês que eu creio que muito em breve nós estaremos juntos. Talvez ainda não exatamente como estávamos antes, né? De maneira irrestrita, mas eu creio que muito em breve nós estaremos novamente juntos, né? De alguma forma podendo restaurar a nossa comunhão, a nossa convivência. Já tem gente celebrando aí. E se você concorda com isso, coloca no chat aí, em nome de Jesus, tá? Esse é a minha fé, a minha esperança. E embora para as nossas autoridades e para a lotação das UTIs, né? Que infelizmente está tudo fechado porque a nossa UTI, as nossas UTIs aqui de Porto Alegre, elas estão incapacitadas, né? Chegaram num patamar onde não
acendeu a bandeira vermelha ou preta. Isso aí não significa o que nós viveremos nos próximos tempos. Eu creio que a estação já está mudando. Eu creio, embora no aspecto natural a gente não veja isso, mas eu creio que a estação está mudando, né? Nem todos vão perceber isso, porque tem certas coisas que se discernem espiritualmente, né? Bem, vamos lá. Sobre as lives diárias que eu tenho ali no canal, tá? Do Instagram e no YouTube, tá? Deixa eu trazer algo para vocês, tá? Eu fiz uma pesquisa ali no grupo do Telegram nessa semana para saber a opinião, né? O feedback de cada um, enfim. Na verdade, gente, eu quero dizer para vocês que as orientações de como devo proceder, elas são geradas em oração. É claro que eu ouço aqueles que procuram estar ali, tá? Mas eu tenho buscado estratégias em oração e dentro disso, tá? Eu tenho percebido que a live, ela foi uma estratégia que Deus me deu lá no início da pandemia, porque eu precisava estar me disponibilizando diariamente para socorrer, né, o povo de Deus e principalmente a nossa igreja durante o tempo de pandemia. Um tempo difícil, um tempo desafiador, né? Mas eu não imaginava que seria tanto tempo que nós estaríamos fazendo isso, né? E não há problema nisso nenhum. Então, eu estava dando uma pesquisada agora, foram mais de 100 lives, tá? Então, graças a Deus, Deus sempre sustentou e vai continuar sustentando o tempo que for necessário, tá? Então, mas assim, eu queria só colocar, eu não quero tornar isso uma coisa mecânica, e eu vejo que muitos já não conseguem mais, né, acompanhar, e eu concordo plenamente, porque imagina ocupar 1 hora por dia de muita gente, é um desafio, né? E é claro que para quem realiza a live não é só 1 hora, né? São vários envolvimentos que antecedem a live. Bom, mas de todo jeito, tá? Eu tô agora buscando no Senhor, tá? A direção da continuidade, porque eu tenho em mim que um ciclo se encerrou, tá? Um ciclo que era esse ciclo inicial e nós estamos agora num tempo de retomada de outras coisas, né? Por exemplo, uma das coisas que eu preciso retomar, que eu estou sentindo falta de retomar, é a minha reunião semanal com a equipe principal, o núcleo da igreja, que são os 12, tá? Que nesse tempo eu praticamente não fiz reunião, por quê? Porque estava envolvido com a live. Então, como eu sou um só, né? Eu tenho que optar, né? Então eu sinto que nesse tempo, tá? Algumas coisas precisam ser retomadas, né? Então, o que eu vou fazer com a live, tá? Eu não vou parar as lives, tá? Mas essa semana que começa hoje, eu não farei live, tá? Para estar retomando algumas outras atividades, inclusive amanhã a nossa reunião de 12, tá? Depois eu vou colocar no grupo lá sobre isso, tá bom? Eu quero também fazer algumas reuniões com a liderança toda da igreja, tá? Que eu vou marcar futuramente. Então, tudo isso demanda preparação, tempo, demanda disponibilidade, porque não tem como eu empilhar um monte de coisa uma em cima da outra, né? Então, essa semana, gente, eu quero focar em recuperar algumas coisas que nesse tempo elas ficaram um pouco de lado, em função até da live. E aí, eu estou estudando com o Senhor uma maneira de fazer tudo isso, de continuar trazendo ensino diário na internet, e talvez isso aconteça por vídeos, talvez tenha algumas lives, outros dias vídeos, eu estou vendo ainda qual é a melhor maneira, porque uma das coisas que eu tenho certeza é o seguinte, eu tenho certeza que a gente não pode mais tirar o pé desse território, tá? Né? A internet é um território que a gente conquistou na pandemia, a gente não vai tirar o pé do território, tá? A primeira coisa é isso. E a outra certeza que eu tenho é que o desafio do estudo diário,
ele nos alavanca muito. Eu vi quantas pessoas, quem cresceu aqui espiritualmente e também biblicamente ou teologicamente no tempo da pandemia, mais do que antes, quem cresceu mais nesse tempo do que talvez no último ano de 2009. Coloca no chat aí. Ó, a Gil cresceu bastante, a Gorete, a Angelita, a Dani, a Thaís, o Edu, a Jéssica, o Arthur, né? Então, isso nós não podemos perder de jeito nenhum, tá? E quando, deixa eu ver mais alguns aqui, a Luizane, Kátia, Marilei, Marcelo, Reinaldo, a Dani, Ongarati, a Cris e o Edu, também muito, está dizendo, Dona Vanilda, Eneida, Adri, Martins, Veraci, Tia Veraci, Juliana, Longaray, Jonas, opa, até o Jonas, hein? Seja bem-vindo, querido. Gabriel, nós aqui, Gabriel, que legal, e Aline, então, Felipe, Natiele, Laura, Bruno, todos cresceram. Então, olha só, nós não vamos parar com a proposta do crescimento, né? Nós não vamos parar porque eu creio que nós encontramos algo que realmente nos abençoa muito, né? E eu vou dizer para vocês que eu também cresci, porque uma das maneiras de aprender, a maneira talvez mais eficaz de aprender é pegar e estudar um conteúdo para ensinar. Então, eu cresci muito também, né? Eu revisei coisas que eu já tinha feito no passado e cresci muito com elas. E a gente não guarda tudo na cabeça, assim, né? Então, quando a gente pega uma matéria, revisa a matéria, né? Ensina a matéria, parece que ela se amplia nas nossas mentes. E de maneira alguma, gente, eu quero parar com isso. Acho que nós encontramos, tá? Uma maneira muito legal de a gente buscar crescimento constante, né? Num formato, vamos dizer assim, moderno, um formato atual, né? Agora, também eu não posso, tá, acreditar que todos que querem crescer vão ter disponibilidade de estar ali com seu horário marcado 1 hora por dia, às 19 horas, disponíveis para fazer uma live comigo. Então, quer dizer que eu vejo que muitas pessoas não têm conseguido mais participar da live, mas têm assistido os vídeos da live. E eu fico pensando que a live, os vídeos da live, eles acabam ocupando 1 hora, né? Então, quem sabe se eu fosse mais objetivo no assunto, fizesse vídeos menores, também promoveria o crescimento, não precisaria gastar 1 hora do dia, né? Mas, claro, que esse tempo, ele também é bom para relacionamento, porque é um tempo que a gente tem um momento ali de bate-papo, enfim, né? Então, essas coisas eu estou avaliando, eu estou orando, estou pesando, estou refletindo sobre essas coisas, porque, na verdade, eu quero entregar o melhor para todos, tá? O meu objetivo é ter uma entrega extraordinária em tudo que eu fizer, né? Entregar o melhor para todos aqueles que estão comigo. Isso não significa que isso tenha que ser ao vivo, né? Talvez isso possa, em vez de um vídeo de 1 hora, pode ser um vídeo de 15 minutos, bem objetivo e didático, para que a gente possa continuar crescendo. Então, eu estou avaliando essas coisas, amados. Eu quero que vocês orem por mim. Essa semana eu vou estar buscando direções de Deus em relação a isso, tá? Então, eu peço essa semana sabática para vocês, para que na outra eu já venha com uma ideia de como nós vamos prosseguir com todo esse ensino e com todo esse trabalho. Amém? Posso contar com as orações de vocês? Amém? Muito obrigado. Da Gorete, eu vou contar com a oração da Gorete. Muito obrigado. A do Martins também. A da Marleita, a da Rua. Tem mais gente que vai orar aqui, ó. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus, gente. Então, assim, essa semana eu vou pedir essa semana sabática para vocês, para eu estar focado, tá? E para que tomara que na outra já tenha resposta, tá? Então, eu não quero agir por mecânica, né? Eu acho que uma pessoa quando quer fazer a obra de Deus, ela tem que fazer, como eu ensinei, né? Eu quero que a minha obra, quando chegar lá e passar pelo fogo lá em cima, não seja madeira, feno e palha, seja ouro, prata e pedras preciosas. Então, eu tenho que entender, de tempos em tempos, a gente tem que entender o que Deus quer que a gente faça. A gente tem que parar para buscar ouvir a voz do Senhor e entender qual é a continuidade. Tudo que nós fizemos até aqui, aproximadamente 100 ou mais lives, que foi que eu mais ou menos calculei aqui, aproximadamente umas 100 lives,
Tudo isso aqui foi debaixo de uma direção do Senhor, tá? E vai continuar sendo assim, sabe por quê? Porque por mais que eu ame vocês, por mais que eu ame a chamada ministerial, por mais que eu ame tudo, eu não posso amar nada mais do que o Senhor. Então, se eu amo primeiramente o Senhor, eu tenho que saber o que Ele quer que eu faça. Então, eu tenho que agradar primeiramente a Ele, entendendo o que Ele quer que eu faça e não aqueles que eu amo querem que eu faça, entendeu? Então, por mais que eu ame a todos, eu preciso primeiramente buscar aquele que é Senhor sobre mim, uma direção clara sobre isso, tá? E aí, quando a gente precisa de uma direção, eu geralmente paro e procuro essa direção, né? Não uma coisa indefinidamente, mas essa semana eu quero estar focando a minha busca nisso, e aí eu me libero um pouco da live, me libero um pouco até vamos dizer assim, do apego emocional, espiritual, ou de ter o compromisso de estar gerando conteúdo para lá, fico mais relaxado, focando assim na estratégia. Porque eu creio, deixa eu tirar esse casaco aqui que está esquentando, eu creio que a estratégia, Deus é estratégico, né? Deus não faz nada bagunçado e a gente também tem que ser estratégico. Mas que estratégia? Buscando a estratégia que, oh meu Deus, vai sair... A estratégia que vem do Senhor. Amém, queridos? Posso contar com vocês, então? Joia. Amém. Alguns estão dizendo amém no chat. Muito obrigado, viu? Vamos lá, então. E quem não deu a sua sugestão ali, o seu feedback no meu grupo do Telegram, por favor, entra lá e dá o teu parecer lá, teu feedback. É importante porque isso ajuda a testificar aquilo que Deus está falando, né? Não significa que eu vou fazer exatamente como está sendo proposto lá. Não significa isso. Mas para mim é importante ouvi-los, né? É importante ouvi-los porque sempre na multidão de conselheiros a sabedoria. Então eu quero ouvi-los, eu quero que vocês façam ali a consideração de vocês ali. É uma votação, uma enquetezinha simples, né? Só clicar lá e votar, tá bom? Vamos lá. Vamos à palavra de ofertas de hoje, então. E hoje, dentro daquele estudo que nós temos trabalhado, eu acho que hoje é a 9ª palavra de ofertas que eu trago sobre esse estudo que eu tenho trazido sobre propósitos de oferta, né? Eu tenho procurado ensinar sobre propósito, né? Então, hoje eu quero falar uma oferta chamada, antes de falar, vamos ler o texto. Levíticos 6:20, vamos lá. Vamos deixar o suspense. Levíticos capítulo 6, versículo 20. E a palavra diz assim: esta é a oferta de Arão aos seus filhos, que oferecerão ao Senhor no dia em que aquele for ungido. A 10ª parte de um efa de flor de farinha pela oferta de manjares contínua. Diga aí onde você está. Contínua. Metade dela será oferecida pela manhã e a outra metade à tarde. Então, eu quero falar um pouquinho para vocês sobre essa palavra contínua, tá? Essa palavra, no original do hebraico, nesse texto aqui, ela não aparece só aqui, tá? Mas ela é tamid. E essa palavra tamid, ela tem a ver com aquela chama que queimava dia e noite no altar do Senhor. Vocês lembram que os filhos de um sacerdote trouxeram fogo estranho no altar? Lembra disso? É porque o fogo estranho é o fogo que não vinha de Deus. Porque quem acendeu a chama do altar foi o Senhor. E aquela chama, o sacerdote não podia deixar apagar aquela chama. Ele tinha que colocar a lenha ali e de manhã tirar cinzas e colocar mais lenha e manter o altar renovado, né? E esse fogo contínuo que havia sobre o altar dele é tamid, que é a mesma palavra que tem aqui nesse texto de Levítico, né? Então, eles ofereciam ofertas que eram contínuas também porque o fogo era contínuo. Uma outra oferta, aqui nós vimos aqui, essa oferta de manjares contínua, né?
E também nós vemos outras ofertas que eram contínuas. Por exemplo, eles ofereciam continuamente o tamid todos os dias do ano pela nação, tá? Eram 4 cordeiros por dia, ou seja, 1.456 cordeiros por ano eram oferecidos continuamente, né? Então, esse era um sacrifício perpétuo, por exemplo, estabelecido em favor da nação. Então, a palavra usada é tamid, que significa contínuo, constante, perpétuo, né? Então, é interessante porque nós vamos ver, falar de algo perpétuo, um Deus que é atemporal, né? Quando Deus fala dessa forma, contínua, ou perpétua, ou constante, é que Ele está trazendo para o homem que nós devemos estar constantemente ofertando com o propósito de sempre obter o novo do Senhor, né? Então, sempre que nós trazemos uma oferta de maneira constante, nós estamos buscando trazer o novo de Deus para a nossa vida. O constante não significa mecânico, o constante não significa algo que você não tem critérios. Não, não é isso, né? Vocês lembram que quando iniciou a pandemia, e aí a primeira coisa que eu pensei foi assim, nós temos que fazer, inclusive eu tive uma reunião com os dois, uma reunião extraordinária, né? Não era aquela ordinária, mas uma extraordinária, em que eu conversei com eles, quem sabe a gente, para não deixar a peteca cair, né? Porque todo mundo fica preocupado, né? E aí eu na minha mentalidade humana, na minha mentalidade de gestor, né? Da igreja, né? Junto com a Rosário, com a diretoria, enfim, né? Na minha mentalidade eu pensei, bom, nós não podemos deixar a peteca cair porque nós temos responsabilidades com o projeto, né? E aí eu pensei assim, bom, nós vamos pegar um banco digital, alguma coisa em que nós possamos fazer um QR Code, né, para botar aqui na hora da oferta, na hora do culto, que isso vai facilitar que os irmãos ofertem. E aí eu já estava animado para fazer e eu fui orar e Deus disse, não, não faz isso. Ensina a minha palavra. E aí, enquanto eu vi muitas outras igrejas fazendo isso, porque era o mais conveniente, eu decidi obedecer à voz do Senhor. E quando eu decidi obedecer à voz do Senhor, eu comecei a perceber que não é a facilidade do mecanismo de ofertar que faz o ofertante, mas é a consciência da palavra, a revelação do ensino que vai fazer, porque a pessoa que tem revelação do ensino, ela vai ofertar por propósito e isso vai produzir milagres na vida dessa pessoa. Então a questão não é facilitar o meio de ofertar, mas é viabilizar o ensino que promove milagre, promove mudança na vida de cada um. E foi exatamente o que eu fiz. E eu me lembro que uma das coisas que eu fiz lá atrás foi dizer para vocês o seguinte, gente, nós decidimos aqui na nossa casa percentualizar, aliás, eu tinha decidido, eu falei ao vivo para a pastora, inclusive, eu decidi percentualizar a nossa oferta. Por quê? Porque nós entendemos que o nosso sacrifício ele deve ser de maneira constante. E a nossa tendência como homem é sempre ir pelo mais fácil e sempre pelo mais simples, pelo mais óbvio, pelo mais humano, pelo mais racional e nunca ir pela uma posição de fé. E uma das coisas que eu falei para vocês é que quando a gente semeia, a gente tem uma colheita, uma boa colheita, né? Ou uma colheita extraordinária. Agora, se nós realmente decidirmos fazer um sacrifício ao Senhor de transformação, algo diferente, nós teremos uma colheita ilimitada. Então, o Tamid ele tem a ver com o entendimento dessa colheita ilimitada, que sempre algo novo vem acontecendo nas vidas. E eu quero dizer para vocês que nós começamos a experimentar isso na nossa vida pessoal aqui, eu e a pastora, de ter essa colheita nova e ilimitada em nossas vidas. Por quê? Porque também somos os primeiros a praticar todos esses princípios que nós estamos ensinando. E
E se alguém tiver dúvida sobre isso, manda uma mensagem para a Rosaura e pergunta para ela se não é verdade, né? Que ela que controla o caixa da igreja, não sou eu. Então, nós sempre procuramos ir à frente e não ensinar coisas aqui que são retóricas, né, evangélicas ou de tradição, mas nós estamos te desafiando. Olha aí, a Natiele está dizendo, pastor, já estou vivendo esses milagres. Glória a Deus, exatamente isso. Nós estamos te desafiando a viver esses milagres e não simplesmente ser uma pessoa religiosa e tradicional. Sabe por quê? Porque nós temos uma tendência ao tradicionalismo. Lá em Mateus, se eu não me engano, é o capítulo 12 ou 15 de Mateus, nós vemos lá a questão da própria Corbã, que a tradição fez com que eles transformassem a Corbã num negócio religioso que feria o princípio de pai e mãe. Vocês lembram disso que eu ministrei? Então, queridos, o que eu quero dizer para vocês, ao ministrar mais uma vez sobre essa oferta Tamid, é que vocês precisam compreender que a oferta contínua, né, o manjar contínuo, aquilo que é contínuo, aquilo que é intenso, isso também vai trazer novidades na tua vida. E é isso que eu quero trazer, essa questão para você meditar e refletir. Eu dou graças a Deus que a gente não tem o tal do QR Code aqui. Por quê? Porque quando você faz a sua oferta, você não faz por impulso emocional. Você tem tempo para ouvir a palavra do culto, tem tempo para meditar, para conversar com o Espírito Santo. Não é? Porque isso aqui, venda, nós sabemos que venda é emocional, mas isso aqui não é venda. Ninguém está vendendo nada aqui. Né? Venda pega o cara pela emoção. Nós não estamos pegando ninguém pela emoção. Nós estamos aqui trazendo revelação. Então você tem tempo de refletir, você tem tempo de orar, dizer assim, Senhor, será que é isso mesmo? Fala no meu coração, ministra no meu coração. E aí você não age por impulso, não age por escassez, não age por nada, você age por convicção. Pense que a espiritualidade, ela sempre vai trabalhar no campo da convicção e não no campo do achismo ou no campo do achismo ou no campo do gente, estou recebendo algumas mensagens aqui reservadas, tá? Tem uma irmã, eu vou citar aqui, mas não vou dizer quem é, porque é reservado, tá? E ela está dizendo que dezembro e janeiro foi o período que menos prosperei, pois não dizimei. Faltou, mas na pandemia ofertei igual e nunca faltou. Exatamente isso. Por isso que a lógica de Deus, ela é loucura para o mundo. A lógica de Deus é loucura para o mundo. Então, queridos, eu vou dizer para vocês, não façam por emoção. Se você não tem convicção, não faça nada. Mas se você recebe essa palavra no seu coração com convicção, e por revelação no seu coração, consagre ao Senhor uma oferta constante. Seja constante e você vai ver as novidades de Deus na tua vida. Né? Amém? Você está recebendo aí? Então, todo mundo já sabe a conta da igreja? Será que precisa colocar aí? Coloca aí, Iago. Se não tiver, não tem problema, tá? Todo mundo já sabe a conta da igreja. Se alguém não souber, fala com a Rosaura. Ela vai passar ali. Tá ali, ó, Bradesco, né? Facinho, facinho, tá? Aqueles que desejarem, tiverem revelação, eu agradeço a todos que têm procurado viver essas verdades. Não só por serem abençoadores do reino, mas principalmente porque eu, como um bom dominante, eu gosto de ver resultado. E eu fico muito feliz quando uma pessoa ministra no altar e tem resposta. Eu fico muito alegre de dizer assim, pô, essa pessoa cresceu. Aliás, na minha palavra de hoje, eu vou falar um pouquinho sobre o dar também, num dos pontos da palavra. Eu vou falar sobre essa questão, porque isso faz parte da nossa maturidade espiritual. Então, deixa eu orar por ti, Pai, em nome de Jesus. Nós não confiamos em nós mesmos, mas nós confiamos na tua palavra. Nós temos procurado encontrar na tua palavra essas pepitas,
essas pepitas de ouro, essas preciosidades, esses princípios que nos levam a comer o melhor dessa terra. Pai, nós queremos aqui, nós não estamos falando de valores, não estamos falando de qualquer apelo emocional, não, nada disso. Senhor, nós estamos ensinando princípios para que todo aquele que decide viver uma vida por princípios possa, então, estar estabelecendo propósitos para a sua oferta. Pai, em nome de Jesus, nós apresentamos a Ti os nossos corações e Te agradecemos por todas as coisas. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos. Glória a Deus. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Estou dando uma abrindo aqui, rapaz. Olha só. Obrigado pela presença de vocês. Estou dando uma olhada aqui na galera. Se você puder abrir sua câmera, sabe? É bem mais legal pregar para as pessoas do que pregar para os nomes, viu? Onde tem só uma tela preta e um nome, sabe? Eu me sinto pregando para alguém assim quando a câmera abre, sabe? É super legal, né? Quando a gente prega só para um nome escrito, parece que não está falando para ninguém, está falando para uma tela preta. Aí eu fico pensando, será que a pessoa está ali mesmo? O que ela está fazendo? Será que ela está ouvindo a palavra ou ela deixou ali o negócio ligado só para... Tem gente que está dizendo, estou aqui. Não precisa dizer nada, só deixa a câmera ligada se você puder, né? Claro que eu sei que tem pessoas, né, que estão fazendo outra coisa e não podem mesmo abrir a câmera. Mas se você puder, seria bem legal você deixar sua câmera aberta, porque a gente daí... Senão eu faria uma live lá pelo Instagram, né, que daí eu não vejo ninguém mesmo, né? Mas se você puder, deixa a sua câmera aberta. Tá bom, querido? Muito obrigado aí pela participação nesse aspecto. Vamos lá, então. Eu quero hoje, tá, trazer algumas reflexões para você, tá? Pegando um gancho ainda da semana passada, que a gente falou uma palavra sobre a questão do espírito, né? Do espírito do homem, que esquadrinha o próprio homem, e o Espírito Santo, que esquadrinha as profundezas de Deus. Eu quero ler uma palavra aqui, e eu espero que você hoje, tá? Uma palavra talvez um pouquinho diferente para a igreja, assim, aonde a gente possa refletir um pouco do nosso papel no reino. E eu quero te pedir uma coisa, tá? Se você não está acostumado a vir no culto, tá? Fica até o final, tá? Não tem prêmio no final, tá? Não tem nenhum pega-ratão no final, que nem nos vídeos tem, né? Fica até o final desse vídeo que eu tenho... Não tem. Vai ter lá uma oração. Mas eu quero te dizer uma coisa. Por mais que a gente esteja fazendo isso pela internet, tá? Eu te desafio a estar no culto não só de conexão web, não só de corpo presente, mas que você esteja aqui com o teu coração aqui para receber a palavra, tá? Porque eu vejo, com todo carinho, tá, amados? Não é uma crítica, mas é uma constatação que muitos dão uma passadinha no culto, tá? Muitos dão uma passadinha no culto. Ó, por exemplo, tem gente agora que já foi embora. Estou dando uma olhada aqui nos participantes que já não estão mais. Então, queridos, olha só. Nós temos que ter consciência por que nós estamos aqui. Nós estamos aqui para cultuar a Deus porque isso é um princípio bíblico. Não é só porque a gente acha legal ou porque a gente recebe uma palavra de Deus. Não, a gente está aqui porque isso realmente é um princípio da palavra. Então, eu quero te dizer o seguinte, fica esperto aí, tá? Fica atento, permanece no culto e presta atenção na palavra, porque eu espero que hoje você seja ministrado. Amém? Quem está comigo aí? Vamos lá. Então, eu quero começar lendo o livro de Hebreus, capítulo 5, versículo 11. Alguém pode me dizer assim, não, pastor, mas eu tenho que trabalhar hoje, coisa e tal. Gente, olha só, se você tem que ir para o serviço fora de casa... Agora, se você está em casa, meu irmão, trabalha então depois. Sabe por quê? Porque nós precisamos equilibrar todas as coisas, tá? Eu não reclamo, por exemplo, que ninguém pode assistir a live de segunda a sexta.
Eu acho normal que as pessoas não tenham tempo, né? Tranquilo. Mas o culto é o culto. O culto é o momento em que a gente para, né, para adorar ao Senhor, para ouvir os avisos e para receber a palavra de Deus para a igreja, né? Um tempo de devoção aqui coletiva, né? Então, isso é princípio bíblico. Se você não sabe ainda por que isso é um princípio bíblico, eu quero te pedir que você peça para o seu líder. Tem lá, no livro verde da consolidação, ele vai te ensinar por que o congregar é um princípio. Amém? Pede para o teu líder que ele vai te ensinar, que tem lá no livro da consolidação para aqueles que são novos convertidos. Vamos lá. Hebreus capítulo 5, versículo 11 diz o seguinte: a esse respeito temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vós tendes tornado tardios em ouvir. Então que esse texto ele já é um texto de advertência aos hebreus. Então, vós tendes tornados tardios em ouvir, pois, com efeito, quando devias ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de que alguém vos ensine de novo. Ou seja, já ensinou, ensina de novo. Quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus? Assim, vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Então, aqui o autor aos Hebreus, ele está trazendo aqui uma exortação ao progresso na fé. Ele está trazendo uma exortação dizendo assim, olha, vocês já deveriam ser mestres. Mas, de novo, nós precisamos te ensinar coisas simples, porque ainda não foi vencido. É que nem criança. Criança, você diz assim, ó, não sobe aí. Aí você tira o olho, daqui a pouquinho a criança está subindo. Aí você para ela, não sobe aí. Aí daqui a pouquinho você tira o olho, ela vai lá e não sobe aí, desce daí. Não é assim com criança, né? Mas quando uma pessoa é madura, você diz assim, olha, não sobe ali porque isso é perigoso, pode ser, tá bom, não sabia, muito obrigado, não vou subir. Né? Então, a diferença de uma criança para um adulto ou para uma pessoa imatura, uma pessoa madura, é que aquele que é experimentado na fé, ele compreende as coisas e ele não requer o leite constante. Agora, nós podemos estar correndo o risco de estar transformando a igreja numa grande maternidade, porque acaba se tornando uma igreja que vive só de leite. E esse não é o objetivo do evangelho. Esse não é o objetivo do evangelho. Quando se fala de leite, o leite, por exemplo, o leite materno é o primeiro alimento de um recém-nascido. É um primeiro alimento de um bebê. Agora, você imagina quando uma pessoa ela vem para o reino e ela não cresce. Ela é um bebê. E daqui um pouco vem um outro bebê. Converte mais um, é mais um bebê na fé, mas esse não cresce também. Aí, de repente, tu tem mais um se converte. De repente, tu tem 30, 50 bebês. Como é que tu faz para trocar a fralda de todos eles, de dar mamadeira na hora certa para todos eles? É complicado, né? Então, aqui, o autor de Hebreus está exortando porque nós não podemos ficar nessa situação. Nós precisamos crescer espiritualmente. Não estou falando em crescer em conhecimento escatológico. Não estou falando disso, tá? Eu estou falando de crescer na compreensão daquilo que Deus quer das nossas vidas. Porque senão nós vamos ficar sempre no leitinho, discutindo coisas simples, né? E aí ele fala que, vocês já deviam ser mestres. Vocês já deviam, sabe aquele discípulo que você diz assim para ele toda semana, cara, tu tem que estar no culto, cara. Tu já devia ser mestre disso. Mas ainda preciso te exortar, porque você não liga a câmera e não fica no culto, você faz de conta. Você tem que cumprir os princípios, mas ainda tem que exortar, porque ainda não chegou lá, entendeu?
de ver de quando em vez precisa estar renovando o mesmo ensino no leite, ou seja, você não sai do lugar porque não consegue aprofundar o entendimento das coisas espirituais, né? E aí, na continuação do texto, ali, agora passando para o capítulo 6 de Hebreus, ele diz assim, ó, por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemos-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus, o ensino de batismo, da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Isso faremos se Deus permitir. Então, olha só, nós não vamos lançar novamente, ou seja, na tua vida, nós precisamos lançar, e isso qualquer cartilha teológica vai te ensinar, a base da doutrina de Cristo, né? Que é o arrependimento das obras mortas, o ensino de batismo, a imposição de mãos, a ressurreição dos mortos e o juízo eterno, juízos eternos. Só isso é a base. Mas, gente, eu não posso ficar ensinando para sempre só isso. Ou eu posso ficar ensinando para sempre quem está nascendo, mas não aqueles que já deveriam ser mestres. Então, quando uma pessoa ela percorrer um caminho da maturidade, ela não pode mais ficar só restrita ao seu ensino a essas coisas. Vocês imaginam se nós entrássemos na igreja, tá? E aí todo culto eu ensinasse só sobre esses temas, para sempre. Vai chegar uma hora que você vai dizer para mim assim, bah, não aguento mais no culto. Tá chato demais. Por quê? Porque isso aí é princípio, mas muitas vezes nem no princípio, muitas vezes nem naquilo que é elementar nós ainda conseguimos caminhar. E aí é que está o ponto da imaturidade de muitos, né? Então, gente, o que eu quero te trazer aqui nessa noite nós estamos trilhando um caminho de maturidade espiritual ou ainda a gente continua sendo bebê na fé? Porque o bebê, ele tem algumas características diferentes de um homem formado. Sim ou não? Um bebê tem características diferentes de uma mulher formada, né? Então, o que está acontecendo? Nós estamos realmente crescendo ou engordando? Porque, olha só, e aqui eu vou fazer um parênteses, né? Até uma das coisas que eu estou meditando, até em relação às lives, tá? Será que eu estou gerando crescimento ou só estou engordando o povo? Porque tudo que eu faço e tudo que você faz deve passar por reflexão. A reflexão, a meditação é uma ferramenta poderosa. E aquilo que, se nós somos pessoas inteligentes e temos consciência, espiritualidade, nós precisamos refletir sobre as nossas ações. Será que eu estou crescendo ou engordando, né? Porque muitas vezes eu posso estar enchendo de leite um bebê e muitas vezes a capacidade do bebê é beber 100 miligramas de leite, não sei quanto ele bebe, ou 50, e de repente eu quero botar 3 litros na boca do bebê. De repente eu quero fazer esse bebê beber 5 litros de leite por dia. Será que ele vai crescer mais rápido por isso? Ou ele vai explodir de tanto leite, vai engordar, né? Então, não adianta nós queremos também entupir de leite bebês, porque o que nós queremos aqui, de fato, é gerar crescimento. Eu posso, muitas vezes, estar agrupando muitas pessoas ao meu entorno, mas posso não estar gerando nada. E o objetivo é que eu gere filhos que se tornem pais e não filhos que se tornem bebês eternamente. Eu estava conversando com o Edu esses dias, do Volpato, e eu estava falando para ele do meu filho. Eu estou criando meu filho, estou gerando meu filho para ser pai, não para ser filho para sempre. Embora ele continue sempre meu filho, mas eu quero que um dia ele seja pai, né? Eu não quero que ele fique na barra da minha saia para sempre. Eu quero que ele seja pai de família um dia. Eu estou gerando a minha filha para que ela não que ela fique só na condição de filha, mas que ela alcance a condição de mãe, que gere outras filhas, tanto espirituais como biológicas, que gere filhos espirituais e biológicos, assim como meu filho. Então, quando nós podemos estar inchando a nossa igreja, a nossa célula,
inchando o nosso projeto, mas não gerando nada. E aí o que nós estamos construindo? Um orfanato, que é um monte de gente que não tem pai. É um monte de gente que não tem, que está reunida em torno de um gestor espiritual, de estrutural, o gestor da célula, o gestor da igreja, mas não tem vínculo de crescimento, ou seja, o vínculo que gera uma filiação espiritual e gera um crescimento espiritual. Então, o que nós estamos construindo? Um orfanato ou uma igreja? Né? Nós temos ainda, talvez na IBN, pessoas que são órfãos em nosso meio, órfãos espiritualmente falando, pessoas que não têm discipulado, que não têm acompanhamento. Será que nós temos isso na nossa realidade ainda como igreja? Será que verdadeiramente nós somos pais, somos líderes que geramos filhos espirituais, ou nós só cuidamos da tarefa das mamadeiras? O que nós fazemos de verdade? Né? Uma prova, amados, dessa infância permanente é que, por exemplo, até o tipo de oração ele pode ser o mesmo, né? Uma pessoa, por exemplo, que está desenvolvendo seu relacionamento com o Senhor, as coisas que ela diz agora devem ser bem diferentes de quando ela foi salva. Por exemplo, já viu uma pessoa que está recém recebendo Jesus, a oração dela é extremamente tímida e a maneira que ela ora é uma coisa assim meio superficial, diferente. Agora, quando a pessoa tem intimidade com Deus e a vida avança, a maturidade chega, até a maneira que ela ora é diferente. Sim ou não? Gente, vocês acreditam que nós temos discípulos na célula que se pedir por orar, eles não oram? Eles têm vergonha de orar? Tudo bem se essa pessoa converteu semana passada, tudo bem. Mas e aí, vai ficar sempre nessa? Né? Então, olha só, quando eu conheci a minha esposa, minha linda amada, ruiva, pastora Mônica, eu tinha um nível de conversação com ela. Eu me lembro que um dia eu cheguei para ela, nós nos tornamos amigos, né? E eu chamei para ela num canto e disse assim, olha, eu preciso conversar contigo, um assunto, né? Meio sem jeito, meio sem graça, né? E ali eu abri meu coração dizendo assim, olha, que eu tinha sentimentos por ela, coisa e tal, né? O retorno dela não foi muito bom, mas né? Agora, se eu, depois de 25 anos de casado, praticamente queremos fazer esse ano, chegar assim, olha, Mônica, eu quero ter uma conversa particular contigo, quero te dizer que eu tenho sentimentos. Se eu tiver essa conversa, depois de 25 anos, hoje não, eu já corro para o abraço, né, de que amo, coisa e tal, é diferente a conversa, né? Mas, ou seja, evoluiu o relacionamento. Né? Hoje eu não passo um dia sem dizer que eu amo ela, sem abraçar e beijar, né? Mas agora, se eu mantivesse a conversa do dia que a gente iniciou lá atrás, e eu me lembro do primeiro beijo que foi sem graça pra caramba, né? Ela sabe disso, né? Ela concorda comigo, foi triste sem jeito, né? Foi triste sem jeito porque nós éramos amigos e de repente um negócio, né? E mudou para uma amizade colorida, né? Então, foi triste sem graça, foi um negócio, parece que eu estava beijando minha mãe, né? Foi um negócio meio sem graça, né? E aí, mas eu sabia que ela era ela, entende? Então, só que depois de decorrido o tempo, mudou. Agora não é sem graça, agora é diferente o negócio. A pegada é outra. Né? Então, as coisas elas precisam evoluir. Nosso relacionamento com Deus também. Ali, ó, Gabriel Vincenzi Dali, ó, viu? Recém-casado, hein, Gabi? Meu Deus, vamos orar por ele. Olha só, agora é com graça, a Luísa ainda falando. Mas olha só, o amor está no ar. A gente não pode entrar nesses assuntos que daí as pessoas se jogam em cima da mesa, né? É um negócio impressionante. Olha aí, esse é meu marido. Vamos lá, a prática leva à perfeição. Olha aí, viu? Olha aí, vai evoluindo com a prática, né? A coisa vai melhorando muito, né? Joia. Gente, olha só. Agora voltando para a questão séria. O nível de conversação de quando tu tá
iniciando o relacionamento, é diferente quando tu já está casado há 20 anos. Tu já tem outra intimidade, tu já tem outra, até convicção de amor é outra. Eu confesso para vocês que eu amava ela, mas quando eu casei eu tremi na base. Quando estava chegando perto do casamento, eu pensei assim, bah, será que é mesmo, hein? Porque eu sabia que para mim o casamento era um valor muito importante e que esse valor não é um casamento que eu ia entrar e sair como quem troca de roupa, não. Casei é para sempre, para mim sempre foi um valor, né? Então, eu tremi na base. Ah, será que é mesmo? E quem não tremeu, né? Só quem é louco, né? Mas todo mundo dá uma tremidinha assim na hora de subir no altar, assim, bah, né? Aquela coisa do cavalo amarrado, né? Tem umas palavras assim. E aí, mas a convicção que se tem, né, depois de 20, 25 anos, é que foi a decisão mais acertada da minha vida. Só que naquele dia eu não tinha. Naquele dia eu não tinha essa convicção, porque ninguém tem bola de cristal. Mas eu sei que eu ouvi a voz de Deus e sou muito abençoado e feliz porque segui uma direção de Deus nessa área da minha vida, né? Então, o que acontece, né? Quando nós deixamos de ser bebê, a nossa conversação muda, até com Deus, com os irmãos. O nosso tipo de conversação muda. Olha só, vamos ler o texto lá de 1 Coríntios, da carta de Paulo, capítulo 3, diz o seguinte, ó, 1 Coríntios, capítulo 3, abre lá se você puder. E eu estou contando que você vai poder, né? Porque a gente tem que trazer a Bíblia para o culto, nem que seja no iPad, iPod, aí não sei o que, né? Tem que ter aí, tá? No smartphone. Vamos lá. 1 Coríntios 3 diz assim, eu, porém, irmãos, não pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como crianças em Cristo. Então, aqui ele está deixando claro que um crente carnal, na verdade, nada mais é que um crente bebê, um crente criança, infantil. Leite vos dei a beber, não dei alimento sólido, porque ainda não podia suportá-lo. Nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais, ou seja, cheio de carnalidade, cheio de dodói, cheio de questões da alma, almático ao extremo, cheio de sentimentalismos, né? Aí ele fala aqui, porquanto havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e o outro diz, eu de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Quem é Apolo? Quem é Paulo? Servo por meio de quem crestes, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus, de modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho. Aqui uma questão escatológica, aqui, ó, a gente lendo a Bíblia agora já com viés escatológico, né? Então, todos que plantam, mesmo que esse discípulo não fique contigo para sempre, você, o que planta, o que rega, você vai receber o galardão conforme o seu trabalho. Se o teu trabalho foi plantar, você vai receber esse galardão como alguém que planta. Se o teu trabalho for regar, você vai receber um galardão de quem regou. Por exemplo, tem pessoas que eu ganhei para Jesus que não estão comigo. Depois que eu tirei do mundo, trabalhei, discipulei, eu disse assim, eu vou para outra igreja. Vou fazer o quê? Né? Mas eu plantei, eu vou receber esse galardão. Né? Mas tem pessoas que também foram alcançados de outra igreja e por algum motivo não vieram de outra cidade ou tiveram algum problema e vieram para cá, nós acolhemos e regamos, também receberemos o galardão, né? É claro que eu prefiro plantar e regar, eu prefiro um filho que permaneça na casa, né? E aí termina aí dizendo assim, ó, porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Aqui está falando, então, de uma edificação espiritual que nós estamos construindo coletivamente. Essa obra de Deus, ela não é exclusividade do pastor, não é exclusividade da pastora, não é exclusividade dos 12, não é exclusividade de ninguém, ela é do reino de Deus. Nós juntos estamos edificando esse reino, né? Agora, o problema que quando ainda nós temos comportamentos carnais, e aqui ele falou de ciúmes, contendas, enfim, mas pode ser que existam outros comportamentos. Ali em Gálatas, nós vemos as obras da carne ali, já estudamos sobre isso.
Quando ainda se tem comportamento carnal, é porque ainda não alcançou uma maturidade espiritual. Gente, a imaturidade, ou seja, a falta de um crescimento, ainda sabe aquela pessoa que diz assim, olha, eu não consigo vencer o pecado. Ai, eu queria tanto isso, mas eu ainda não consigo. Gente, isso você ainda é bebê. Você já devia ser mestre, se você já tem um tempo percorrido na fé e continua falando esse tipo de coisa, continua tendo problemas de relacionamentos, continua tendo problemas de dodóis, você ainda é imaturo na fé, meu irmão. E o que eu quero te trazer hoje é que você precisa buscar crescimento e não inchaço. Não é pela quantidade de leite que você toma, mas é por o quanto você aproveita esse leite e coloca em prática na sua vida. Porque talvez tem gente que é assim, amado, tem gente que quando acorda liga o rádio, e aí entra um pastor falando, e depois entra outro pastor, e tem uma rádio lá que todos os pastores falam igual, né? Aí entra um, entra outro, e você nem sabe se já trocou o pastor. Né? Eles falam tudo com a mesma... falam tudo igual, com o mesmo... O Juliano tá rindo ali, ó. De que rádio seria essa, Ju? Né? Todos falam igual, já trocou 10 pastores, você acha, pô, mas o cara tá falando desde as 6 da manhã. Não, já trocou, meu filho. Já passaram 10, mas são todos iguais, né? Então, gente, não é a quantidade de leite que você absorve. Tem gente que ouve 50 pregação por dia. E vou dizer agora, não perde uma live do pastor. Mas na prática, consegue ter resultado para a sua vida. O que está faltando? Não adianta você engordar de tanto leite. Você precisa transformar esse leite, digerir esse leite e gerar nutrientes para a sua vida espiritual, gerar um resultado espiritual para a sua vida. Porque senão vocês vão fazer muita coisa, mover uma unzida para acender uma lâmpada, como se diz, né? Glória a Deus. Então, olha só, gente, estou recebendo alguns recados aqui no individual, tá? No reservado. Obrigado. Também te amamos, viu? Quem mandou esse recado aqui. Estavam falando sobre amadurecimento, até mesmo com Deus, amor, exatamente. Gabriel está aprendendo muito, que bom, glória a Deus. Né? Foco e ferramentas certas. Também. Vamos lá. Então, olha só. Nós precisamos, tá? Sair da meninice. E esse tempo de pandemia está sendo um tempo que a gente está vendo quem realmente tem uma vida espiritual firme e uma vida espiritual leve, leviana, por assim dizer. Ou seja, não consegue firmar as estacas, não consegue se mover para o princípio, não consegue ficar firme, né? E aí fica flutuante. E aí quando chega, me permitam aqui, vou pedir licença para vocês para fazer uma constatação, não é uma crítica, uma constatação, tá? Eu vejo irmãos que no domingo eles entram aqui, porque eu fico só acompanhando aqui, como eu sou o administrador aqui, né? Eu vejo que alguns entram, ficam 5 minutos, dão uma olhadinha e cai fora, e já foi. Esse é o culto deles. Ou seja, não entenderam ainda, não compreenderam ainda, porque continuam imaturos. Amém? Um outro aspecto da maturidade é que muitas vezes nós estamos mais interessados em receber do que dar. Podemos ser exatamente como criancinhas que constantemente quer que o Senhor abençoe, quer que Ele faça isso, faça aquilo, que nos cure, que nos dê felicidade, alegria, que nos dê dinheiro, que nos ajude a pagar as contas. Né? E nunca paramos, né, de dizer assim, Senhor, me dá isso, me dá aquilo, me dá dinheiro, me dá posição, me dá um emprego, coisa e tal. Mas aí quando fala assim, não, você está com... O que você está dando? Qual é a sua contribuição, né? Nada. Sabe por quê? Porque a pessoa madura,
ela sabe obedecer, ela sabe dar, ela sabe entregar. Dar é um tributo de adulto e não de criança espiritual. Então, qualquer vento que bate, a pessoa já perde a base, ela já retrocede em tudo que havia conquistado. Por quê? Porque manter-se firme em princípios bíblicos é um atributo de adulto e não de bebê. Né? E, quer ver outra coisa? É interessante observar que alguns crentes, eles estão mais interessados em receber os dons do Espírito do que gerar o seu fruto. Você já viu isso? Querem mais o poder, né? Porque o povo gosta, né? É impressionante quem é o povo, como dizem por aí, né? O povo gosta do mágico, aquele que faz os milagres, a cura, não sei. Então, muitos estão mais interessados no poder do Espírito do que ter um fruto do Espírito na sua vida. Isso é imaturidade, né? Então, se chega um pregador diferente, com ministério de cura, um pregador famoso, a igreja superlota. Por quê? Porque todo mundo quer receber, né? Todo mundo quer receber. A criança, o imaturo, ele adora um espetáculo, né? Agora, uma pessoa madura, né? Ela está mais interessado no fruto do Espírito. Amor, alegria, paz, bondade, benignidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Ela está buscando alcançar isso na sua vida e não alcançar milagres. E agora eu vou te dizer que você gerar isso na sua vida, esse fruto do Espírito, é o maior milagre que você pode ter. Você ter uma transformação de mente a tal ponto de você não querer só receber, mas querer dar, então esse é o maior milagre. Então, em vez de você buscar tanto querer os dons, que também é importante, também é bom, mas procure dar ao Senhor uma vida que gera um fruto. Não é verdade? Quer ver uma outra questão do bebê e do maduro? É que a criança, ela não sabe dar valor certo às coisas. Ela não sabe dar valor certo ao culto. Ela não sabe dar valor certo aos princípios bíblicos. Ela não sabe dar valor certo à célula. Ela não sabe dar valor certo nem para o líder e nem para aqueles que estão cuidando dela. Né? Se nós pegarmos uma nota de R$100 e um chocolate para uma criança e oferecer, qual é que ela escolhe? Hein? Se você pegar e botar assim, tem aqui uma nota de R$100 e tem um chocolate do lado. A criança escolhe o quê? Escolhe o chocolate. Porque ela não tem capacidade de entender o valor certo das coisas. Agora, quando você amadurece na fé, você começa a entender o valor certo e você começa a valorizar seu líder, você começa a valorizar a sua célula, você começa a valorizar a Bíblia, você começa a valorizar a devocional, começa a valorizar tempo de oração, começa a valorizar uma vida que gera um fruto do Espírito, uma vida no Espírito, e não correr atrás de benefícios pessoais. Quer ver uma outra questão de uma pessoa que ainda é bebê na fé, meu irmão? Tem pessoas que estão há 10 ou 20 anos no reino. Na IBN estão há 12, né? Porque a IBN só tem 12. Mas estão há 10, estão há 5, estão há 20 anos no reino. E aí não conseguiram levar outras pessoas a Cristo ainda. E o máximo que um bebê consegue, uma criança consegue, dizer assim, ó, vamos junto no culto. Né? É convidar. A ideia, ela chega assim, ó. Isso, eu vi meus filhos quando eram criancinhas, eles diziam assim, não quer ir na igreja hoje comigo. Não é assim que criança faz. Não é assim que o Vini faz, Ju. Né? Exatamente. É o máximo que uma criança consegue se engajar no projeto do Senhor. Vamos junto no culto? E ela disse assim, nós temos lá uma igreja legal, ela é toda preta por dentro, né? As cadeiras são legais, são azuis, confortáveis, tem ar-condicionado, tem um som legal, uma banda legal. E o pastor até que não é dos piores, né? Você não quer no culto comigo? Esse é o evangelismo da criança. Né? Por quê? Porque ela não entende a chamada ministerial que tem sobre ela. E se essa pessoa aceita o convite, a criança pensa agora,
o sangue dessa pessoa não está mais sobre mim, cumpri meu dever, agora já conheceu Jesus, né? Então, né, a pessoa tem uma libertação assim interior, né? Porque agora eu estou isento do sangue dessa pessoa, porque agora, né? Então não está mais sobre a minha vida, agora eu já cumpri o meu dever, né? Já levei essa pessoa para o culto hoje, né? Agora o resto é com o pastor, né? O resto é com eles lá que sabem fazer, né? Olha, eu vou te dizer, é interessante, se nós formos estudar a palavra, eu vou ler com vocês 1 Coríntios aqui, é que Paulo, o apóstolo Paulo, ele não batizou quase ninguém, você sabia disso? O grande apóstolo Paulo, ele não batizou quase ninguém. E quer ver, a minha filha está estudando arquitetura, pergunta para ela se quem constrói edifício é o arquiteto. Não, o arquiteto, ele calcula, ele planeja, mas quem executa não é ele. Então, existem pessoas no reino, e aí que eu vou entrar no final dessa palavra, que têm funções específicas, né? E nós temos que saber qual é a chamada que está sobre nós, né? Então, ali em 1 Coríntios capítulo 1, abre lá, capítulo 14, fala assim, ó. Amém, Marcelo? Glória a Deus. É necessário mesmo, vamos lá. É necessário a gente tocar nesses assuntos, né? Olha só. Olha o que a palavra diz. Dou graça a Deus porque nenhum de vós batizei, exceto Crispo e Gaio, para que ninguém diga que fosse batizado em meu nome. Batizei também a casa de Estéfanas. Além desse, não me lembro se batizei algum outro, porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o evangelho, não com sabedoria de palavra, para que não se anule a cruz de Cristo. Então, Paulo, porque o batismo é doutrina elementar, e a chamada de Paulo não era para ficar batizando gente. Talvez essa fosse a de João Batista, né? Para batizar, o batismo de arrependimento e também preparar o caminho do Senhor. Os profetas foram até João Batista, né? Daquele período, né? Então, a chamada de João era para batizar e também preparar um caminho. Mas Paulo, a chamada dele não era batizar ninguém. Ele batizou alguns, porque ele também era um pastor, mas a chamada apostólica dele era para escrever cartas doutrinárias à igreja. Agora, deixa eu falar uma coisa para vocês. As cartas de Paulo, que é onde está fundamentado praticamente toda, né, a doutrina do tempo dos gentios, as cartas de Paulo, elas basicamente não eram doutrinárias. Elas basicamente eram corretivas. Então, o ensino de Paulo, o objetivo dessas cartas paulinas não era fundamentar o evangelho, era corrigir os problemas da igreja. E aqui nós estamos lendo textos que fazem isso. Mas ele também, em alguns momentos, ele dá alguns sinais de um alimento sólido, né? Então, nós vamos ver aqui que, por exemplo, em Atos 18:8, nós encontramos o seguinte: mas Crispo, o principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa, também muitos dos coríntios, ouvindo, criam e eram batizados. Alguém estava batizando, então, os novos convertidos, e não era Paulo. Deve ter sido o próprio Cristo, ou Gaio, né? E outros pais espirituais, né? Os quais logo depois passavam a cuidar do desenvolvimento dos seus filhos espirituais. Então, o apóstolo Paulo ele tinha uma missão específica, e eu te digo o seguinte: você precisa encontrar a sua chamada no corpo e sair da posição de bebê espiritual. Todos nós temos uma chamada no corpo de Cristo. Aqui, eu quero ler aqui ainda no 1 Coríntios, tá? Aqui no 2:6, tá? E aqui eu vou fazer referência àquilo que nós estudamos na semana passada. Por isso eu falei que também é uma continuação hoje daquilo que nós vimos, tá? Que aqui fala a mente de Cristo, e aqui Paulo, ele nos dá em 1 Coríntios capítulo 2 uma pequena amostra do alimento sólido.
Mas no 3 ele começou a falar, ó, não falei vocês como espirituais, tive que dar leite. Mas aqui ele dá uma pequena dose de um alimento sólido espiritual, que é o que a igreja está precisando hoje, e nós precisamos ter esse alimento sólido em nossas vidas. E aí ele fala, então, no 2, versículo 6, 1 Coríntios 2, 6, entretanto, expomos a sabedoria entre os experimentados, não porém a sabedoria deste mundo, nem a dos poderosos. Então, não é do mundo, não é daqueles que são poderosos porque politicamente poderosos, autoridades dessa época, né, que reduzem a nada, mas falamos da sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória, sabedoria essa que nenhum dos poderosos deste século, ou seja, nenhuma autoridade desse século conheceu, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória, mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus não o revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Eu falei isso na semana passada. Se você não viu, olha o vídeo do culto da semana passada. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos, não em palavras, ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Então, quando é que você começa a sair da condição de bebê? Ou de criança? Quando você começa a raciocinar como Cristo. Ter a mente de Cristo é ter a cosmovisão de Cristo. Ou seja, as lentes, a cosmovisão são as lentes que você tem sobre o reino, sobre o mundo, sobre a igreja e sobre a sua vida. Você sai daquela condição fisiológica, né? Aonde você quer, me dá, e você vai para uma dimensão aonde você começa a raciocinar com a mente de Cristo. Então, um dos objetivos da tua maturidade é alcançar a mente de Cristo. E nós vemos que depois de ele falar, de ele dar essa amostra de alimento sólido, e esse alimento aqui desse capítulo, ele é muito sólido, mas no capítulo 3 ele volta a dirigir-se como criança em Cristo. Então, mais adiante, deixa eu ver aqui meu esboço aqui. Mais adiante também Paulo discorre acerca de sua jornada aos comandos centrais do universo, onde ele ouviu palavras inefáveis, aos quais não é lícito me referir. 2 Coríntios 12:14, né? Que será que Deus revelou? Aí é uma pergunta. Que será que Deus revelou para Paulo nessa ocasião? Ele não incluiu, provavelmente, nos seus escritos do Novo Testamento. Nós temos que lembrar, então, que essas epístolas não foram escritas com propósito, elas foram escritas com o propósito de corrigir erros da igreja. Elas não apresentam totalmente o veio principal do ensino que Paulo entregou para essas igrejas. Por isso, muitas coisas a gente interpreta hoje, mas ficaram incompletas na escrita, porque muitas coisas foram entregues pessoalmente. Por isso que hoje a gente não sabe que o que detém o anticristo é o Espírito Santo que está na terra, ou se é o tempo do gentios não acabou, fica subjetivo, né? Como eu ensinei essa semana ali na questão da escatologia, né? Então, nós não sabemos tudo que Paulo ensinou em Corinto, Antioquia, Tessalônica e outras cidades da época. Mas eu quero trazer aqui, para finalizar essa palavra, eu não quero me estender, eu quero ler ainda, tá? Efésios 4:11, tá?
que aqui, eu creio que aqui nós entendemos aonde Paulo queria chegar com tudo isso, tá? Também é um ensino, tá? Que nos aponta para uma maturidade. Então ele diz assim, ó, Efésios 4:11. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. Quem são os santos? Nós, a igreja. Para desempenho do seu serviço, ou seja, nós, a igreja, temos um serviço para a edificação do corpo de Cristo, ou seja, esse serviço é edificar a igreja na terra. E aqui está o ponto. Até que todos cheguemos. Diga onde você está. Até que todos cheguemos. E aqui Paulo fala à igreja em Éfeso uma instrução, qual seria o padrão desse homem maduro, né? Então, primeira coisa que ele fala aqui, até que todos cheguemos, primeiro, à unidade da fé. Eu já vou retomar um a um, tá? A unidade da fé e o pleno conhecimento do Filho de Deus. A perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não sejamos mais como meninos. E aí, olha o que ele diz, agitados pelo vento. Quem tem filho pequeno aí, que é agitado pra caramba, né? Que corre de um lado pro outro, né? O Ju tem aí, o Renan. Não podemos deixar o Davi fora dessa também, né? Agitado, pra lá e pra cá, né? Tem outros também, né? Mas assim, que bota o terror, né? No pai e na mãe, né? Mas olha só, o menino, aquele que é menino, é agitado como o vento, levado por todo o vento de doutrina. Então esse cara aí que é menino na fé, ele, um dia a Bíblia é a regra de fé dele, outro dia ele vê um outro filósofo lá, também se torna a regra de fé, aí ele vê um outro não sei do que lá, também ele assim, mas que legal isso. Ou seja, por quê? Porque é raso em tudo, não se aprofundou em nada. Então, meus queridos, se você é um cristão de verdade, você precisa deixar de ser menino, deixar de ser agitado de um lado para o outro e levado ao redor por todo o vento de doutrina, ou seja, qualquer ensino te serve. Gente, para mim, eu vou ser franco com vocês, não é qualquer ensino que me serve. E eu não estou falando de Bíblia aqui, estou falando de ensino porque tem muitos falsos profetas, tem muitos ensinos por aí que não me servem. Então, nós não podemos ficar ao redor de tudo que é vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induz ao erro. E aqui está a doutrina de Balaão, né, que induziu o povo de Israel ao erro. E ela está lá em Apocalipse, revelada nas cartas daquelas igrejas de Apocalipse que muitos foram, eu não lembro qual das igrejas agora, mas uma igreja, ela tolerou a doutrina de Balaão, ou seja, ensinos que induzem ao erro. Nós não podemos ficar vulneráveis a esse tipo de doutrina. E como é que nós nos tornamos vulneráveis? Quando a gente acende uma vela para cada santo, como no dito popular, e a gente começa a dar ouvido a tudo e não tem profundidade em nada. Então eu quero te dar um conselho, seja profundo na palavra, meu irmão. Não engorde, cresça. Não adianta botar muito leite para dentro. Tem que fazer o leite virar nutriente na sua vida e você crescer. Amém? E aí ele continua dizendo assim, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos, e a palavra-chave é cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, nós, né, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Então ele fala 4 coisas nesse texto aqui, que é onde nós precisamos chegar. Primeiro, unidade da fé. Gente, como é que nós vamos ter fé se a fé ela vem por 2 coisas? Primeiro, ela vem pelo ouvir, e segundo, ela vem por pregar.
Já ministrei sobre isso lá no devocional. Você tem que ouvir a palavra e você tem que pregar, porque quando você ensina, você... Perdão. Quando você ensina, você reforça o ensinamento na sua mente, e isso está despertando fé na sua cabeça, né? Então, você precisa ter unidade de fé, ou seja, ter a Bíblia como a tua regra de fé, comer, se alimentar dessa palavra e também começar a pregar, porque a fé vem pela pregação, a pregação da palavra, está na Bíblia isso. Então, quando você recebe, quando você prega, você está gerando fé. Você precisa ter unidade dessa fé, então. Segundo, o pleno conhecimento do Filho de Deus, né? Você precisa conhecer e prosseguir o Senhor até ter o pleno conhecimento do Senhor na sua vida. Ou seja, alcançar a revelação de Cristo na sua vida. Por isso é importante nós estudar o Apocalipse, porque o Apocalipse é a revelação de Cristo, né? É a revelação do Messias, é o Cristo ressurreto revelado, né? Então, nós precisamos conhecer e ter essa revelação. Porque tem muita gente que tem informação, tem muita informação, mas não tem revelação. E a informação, ela faz você ficar amigo do Evangelho. Mas a revelação te faz viver o Evangelho. Então é muito diferente quem tem revelação do Evangelho, né? Então, aqui não se trata de você ser um intelectual do reino, onde você tem muita informação e tem muito conteúdo. A questão não é o quanto você inchou, a questão é o quanto você cresceu. Você só cresce se você pegar esse conteúdo e colocar em prática na sua vida e viver. Então, o conhecimento do Senhor, ele vai se traduzir na tua vivência sábia de colocar em prática tudo aquilo que você está recebendo pela fé. Amém? Terceiro, a perfeita varonilidade. Você precisa chegar à perfeita varonilidade. Essa é a diferença de um homem e um menino. O menino não é ainda um varão perfeito, ou seja, a varonilidade ela vem na vida adulta, né? Então, nós temos que chegar a essa vida adulta espiritual. Nós não podemos ficar restritos como crianças no reino. Queridos, olha, esses tempos de live aí que eu estou fazendo, eu estou amando entregar um monte de conteúdo para vocês, mas eu me preocupo se todos estão crescendo mesmo, só estão inchando. Eu quero ver uma perfeita varonilidade constituída na nossa família chamada IBN. E falo aqui como pai que tenho gerado vocês e cuidado de vocês. Mas eu não quero ficar só trocando uma madeira e trocando fralda. Eu quero ver vocês crescendo, crescendo, crescendo e também cuidando de mais gente. Amém? Essa é a chamada que Deus me deu, né? É trabalhar para que vocês multipliquem aquilo que a gente está fazendo. Amém? E por fim, né? O quarto ponto aqui daquilo que nós precisamos chegar, né, que Paulo está dizendo aqui, a medida da estatura da plenitude de Cristo, ou seja, ter plenamente a estatura, ou seja, não a estatura física, mas uma estatura espiritual, ter a mente de Cristo aqui na minha mente, ou seja, a minha maneira de raciocinar, a minha cosmovisão, as minhas lentes, elas passam pela doutrina de Cristo, passam pela referência que é Cristo em nossas vidas. E isso vai mudar todo o cenário, isso vai mudar tudo, porque daí nós vamos começar a ter um raciocínio que não é humano, que não é carnal, mas um raciocínio que beira ao espiritual, né? Ou seja, Deus falando a tua consciência e você raciocinando, tá? Eu não estou falando aqui de apologética, tá? O que é apologética? É comprovar a fé pela razão. Não, não é isso, tá? Mas eu quero dizer para vocês que, embora não seja apologética, nós estamos falando, tá, de que o teu raciocínio ele vai ser totalmente modificado pelas marcas de Cristo na tua vida e pelo desenvolvimento da tua vida espiritual, desenvolvimento da tua espiritualidade, desenvolvimento do teu caráter no Senhor. Amém, queridos? Então, olha só, eu quero deixar essa palavra para vocês com muito amor, né? Eu sei que a palavra ela é um pouquinho dura, um pouquinho pesada, é uma palavra de exortação, mas de crescimento, né? Eu não digo aqui, não faço acusação a ninguém, pelo contrário, eu só tenho amor por vocês, mas eu preciso que, como pai,
estimulá-los, né, a prosseguir crescendo, assim como a Bíblia nos exorta ao crescimento, ela nos exorta ao progresso na fé. Eu também preciso, como pastor, exortá-los ao progresso na fé. Continuem crescendo, continuem crescendo. Hoje, por exemplo, eu vi ali um vídeo, tá? Vou contar aqui, ó, as coisas boas a gente elogia, né? Eu vi ali no grupo, na Vermelha, tem um grupo ali de estudo, né? E vi ali o Martins trazendo um estudo para o pessoal, muito legal aquilo. Gente, isso é crescimento, vamos crescer, vamos crescer. Nós não podemos ficar parados, mas principalmente, você precisa entender que não é a quantidade de conteúdo que te faz crescer. O que te faz crescer é você colocar esses conteúdos, viver esses conteúdos. Não coloca, não incha, meu irmão, não fica gordo com muita informação, né? Senão você pode... a Bíblia diz que o saber ensoberbece, mas o amor transforma. Então, você tem que ter capacidade de amar pessoas com aquilo que você já sabe. Você tem que ter capacidade de transformar vidas com aquilo que você já sabe. Porque se você tiver só conteúdo, você vai ficar soberbo. O conteúdo pelo conteúdo vai te levar à soberba, à arrogância. Agora, se você pegar esse conteúdo e transformar ele em algo que vai transformar vidas, que vai transformar a tua vida e vai transformar... Aí sim, aí é amor, porque o amor é que transforma. Então você vai amar a sua própria vida dentro dos princípios do Senhor, mas vai amar a vida dos teus irmãos também. Amém, querido? Você está entendendo aí? Vocês estão recebendo essa palavra aí? Amém. Marilei está recebendo, ó. Marielle, perdão. Marielle, o Gabi está recebendo, a Gorete, Dani. Amém. Glória a Deus. O André está recebendo, o Juju. O chat vai tão rápido que eu não consigo. O Eduardo, Edu, a Adri, a Gil, Juliana, Thaisa, Kátia, Luana, o Martins, o Kleber, a Bruna, Gorete, Jennifer, Laura, Janda. Glória a Deus por vocês, viu? Vocês estão aí mesmo, né? Rodrigo, a Cris e o Edu recebendo muito, gratidão, glória a Deus. Renan, Natiele, que benção, hein? Glória a Deus. Christian, muita gente recebendo. Que bom que vocês estão recebendo, viu? Me alegra muito o meu coração. E espero que vocês consigam colocar em prática isso, né? O vídeo vai ficar gravado, depois vocês podem ouvir de novo. Ana Paula Ferraz está recebendo, Felipe, Angelita, Jéssica. Que tremendo, hein? Glória a Deus. Mariana, Bárbara, Maciel, Marcelo. Glória a Deus, viu? Gabriel, Aline, saudade de vocês, de estar com vocês, viu? Magnus, Pena, Tia Veraci. Glória a Deus. Lucas Eduardo. Olha só, quanta gente querida. Amém, queridos. Amém. Glória a Deus. Quero orar por você. Onde você está aí, para você se concentrar agora, fecha os teus olhos um pouquinho, não que tenha alguma coisa religiosa, espiritual e fechar o olho, mas para você focar no Senhor agora, né? Deixa eu orar por ti. Pai querido, em nome de Jesus. Pai, eu quero trazer esse ensino e esse estímulo para que haja progresso na fé. Para que nós possamos todos, Pai, sair da condição de bebê. Nós não queremos transformar a igreja numa maternidade, muito menos num orfanato, mas meu desejo é que todos, Pai, tenhamos maturidade para colocar em prática essas questões, ter uma vida assertiva, mas também, Pai, cuidar daqueles que Tu tem nos entregue, porque sabemos que quando nós somos maduros, também nós somos pais, nós chegamos à perfeita varonilidade, e isso nos faz a capacidade de gerar filhos. Pai, em nome de Jesus, que todos nós possamos chegar a isso, Senhor. Nos dá a Tua graça, nos dá capacidade, Senhor, de colocar em prática. Perdoa, Senhor, se alguma vez nós fomos arrogantes, se nós temos sido arrogantes, soberbos, por conhecimento, por achar que sabemos alguma coisa. Na verdade, Senhor, não sabemos nada. Nós estamos aqui lutando para conhecer aquilo que Tu te revelas a nós, Senhor.
E com humildade nós entramos na tua presença e pedimos a tua misericórdia sobre nós. Nos ajuda, Senhor, a ter o nosso coração limpo e aberto em ti, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a ter um caráter aprovado por ti, Senhor, que nós possamos produzir fruto do Espírito. Não querendo uma vida de como criança, que só quer receber, só quer, e não gera nada, não dá um retorno. Senhor, nós queremos produzir o fruto do Espírito, nós queremos viver uma vida por princípios. Pai, nós queremos, em nome de Jesus, Pai, estar conscientes, Pai, da Tua palavra, conscientes, Pai, da tua revelação em nós, Pai, que nós não viemos a nos mover por emoção, por motivações humanas, mas sim, Senhor, ministra o nosso espírito nessa noite, em nome de Jesus, e nos leva a esse tempo de maturidade em Ti, Senhor, que nós possamos não ser como crianças, mas alcançar essa perfeita varonilidade em Cristo, que nós possamos ter unidade, Senhor, na fé, Senhor, o pleno conhecimento de Deus, do Filho de Deus, e também, Senhor, a mente de Cristo, a estatura, a medida da estatura da plenitude de Cristo. Em nome de Jesus eu oro por toda a igreja e declaro que o Senhor está sobre a tua casa, está sobre a tua vida. Aproveite esse tempo para avançar e crescer debaixo das orientações que vêm do Senhor, em nome de Jesus. Pai, eu também quero abençoar todos aqueles que vão ofertar ou que já ofertaram. Pai, que a tua bênção, que a tua paz esteja sobre cada um, que o propósito que foi estabelecido para essa noite, ou talvez algum propósito pessoal que cada um estabeleceu, Pai, não importa se for um tamide ou for qualquer outra daquelas ofertas ou qualquer outra oferta, Senhor, que isso entre como crédito no céu e possa abrir, Senhor, um novo tempo, Pai, um tempo de milagres, um novo começo, Pai, um tempo de novidade, Pai, essa vida nova em Cristo, Pai, essa novidade de vida que só o Senhor pode dar. Senhor, que as tuas ofertas elas possam alcançar os milagres, Senhor, que as ofertas entrem como semente e eclodam para uma colheita sobrenatural. Em nome de Jesus, eu oro. Amém e amém. Que Deus abençoe a todos, que vocês tenham uma semana abençoada, uma semana poderosa. Não esqueçam que essa semana não terá live, a minha live só da pastora. Farei uma semana sabática para estar orando, para ouvir se o vento está soprando ainda dessa forma ou é para eu mudar, né? Então, orem por isso. Obrigado pelos feedbacks no Telegram. E eu desejo que todos tenham uma semana poderosa. Então, que o amor de Deus o Pai, a graça do Filho e a doce comunhão do Espírito Santo esteja com todos nessa semana. Em nome de Jesus, vou abrir aqui o áudio para que todos possam dar um tchauzinho. Deus abençoe a todos. Oi. Boa noite. Semana. Rodrigo. Um beijo para vocês. Tchau, tchau. Até mais. Tchau.